E aí, tudo bem? Ó, copinho na mão, filho, né? Mamãe, pra você de novo. Eu quero começar hoje um vídeo, aliás, alguns vídeos, e eu quero falar sobre um assunto bem polêmico, polêmica no canal, sobre o cristão e as bebidas alcoólicas. A opinião dos cristãos em relação à bebida alcoólica. Pode tomar, não pode tomar? Dá pra conversar sobre isso? Não dá? É radical? É extremo? O que a gente tem na Bíblia sobre bebida alcoólica? Mas antes, que você curta, compartilhe, divulgue o canal, se inscreva, ative o sininho aí de notificação, tá bom? Quando eu fizer um vídeo você vai estar por dentro dos assuntos que a gente trata aqui. Mas antes disso, roda a vinheta. Não rodou? Não, não tem vinheta ainda, é brincadeira. Vai ter um dia, beleza? Vamos lá então. Há uma dúvida sobre se é pecado, né? E aí a gente pode responder ela de duas formas diferentes. Há pessoas que vão defender que beber vinho ou qualquer outra bebida aí é pecado, outras vão falar que não é. Bem assim, dependendo da quantidade apropriada, porque a Bíblia fala da embriaguez. Ok, porque a Bíblia não fala claramente que o beber vinho ou qualquer outra bebida é pecado, ela não fala de maneira expressa, mas muitos têm que concordar que ela condena a embriaguez de uma maneira muito severa. E aí muitos vão fazer o seguinte, alguns comentaristas vão falar assim: beber não é pecado, da mesma forma que comer também não é pecado, mas a gula é pecado. Então esse equilíbrio, né, que precisava ser o ponto de discussão, mas não é tão simples assim quando envolve bebida. Na maioria das vezes que a Bíblia menciona o vinho ou alguma bebida forte, há sempre uma exortação contra o abuso, o consumo elevado disso. E também a Bíblia vai contar muitas histórias sobre pessoas que passaram do ponto e acabaram aí tendo muitos problemas com a bebida. E nos tempos bíblicos, o que a gente tem? Que a principal bebida era o vinho. A gente vê falar muito sobre o vinho. Então tomar vinho fazia parte da vida, da cultura daquele povo, e pela questão da questões geográficas que favoreciam aí o cultivo da uva, enfim. Então a gente também fica naquela dúvida se era fermentado, se não era, isso, aquilo, e tem algumas passagens que tem uma dificuldade para a gente diferenciar se é fermentado, se não é fermentado, porque os termos originais realmente são difíceis aí da gente interpretar. Mas além do vinho feito da uva, haviam outras frutas que extraía-se uma bebida, maçã, romã, mel, cevada, tudo você extraía ali e para fazer algum tipo de bebida forte e tal. Mas obviamente que a principal era o vinho extraído da uva. Lá no Novo Testamento a gente tem aquele primeiro milagre tão conhecido de Jesus, que ele transforma a água em vinho, João lá capítulo 2. E aí muita gente se esforça para provar que Jesus transformou a água em suco de uva, mas é muito difícil, é improvável que isso tenha acontecido, porque todo o contexto vai sugerir que não era suco de uva, que era uma festa, e a festa era vinho mesmo, de verdade. As festas eram regadas de bebida alcoólica e vinho, não suco de uva. Então é difícil a gente tentar provar uma coisa que a Bíblia realmente não vai falar, né? Então isso era meio complicado. A gente não consegue determinar com exatidão se lá na ceia o suco, aliás, o vinho era vinho ou não era fermentado. Não dá. Porque era na semana da Páscoa, alguns estudiosos vão dizer que assim como o fermento, aliás, o pão era sem fermento, esse vinho também podia ser um vinho sem fermentação, que daí a tradução para vinho ali, uva espremida, suco de uva. Mas lembre-se que lá em Corinto, quando Paulo chama a atenção e exorta os coríntios, que eles realmente é muito provável que o vinho era fermentado, lá no capítulo 11 de 1 Coríntios. A gente também sabe que o profeta João Batista não bebia vinho, né? Por ter sido ali um nazireu, um separado, assim como Sansão não podia beber bebida forte, tocar em cadáver, aquilo que a gente já conhece do nazireu, raspar a cabeça. A Bíblia fala de outros tipos de povos que também não bebiam vinho, lá em Jeremias 35 a gente vai ver isso.
É isso, hoje foi só um apanhado geral, aí no próximo vídeo eu vou falar mais alguma coisinha sobre o cristão e a bebida e o que a Bíblia fala para nós, tá bom? Continua acompanhando esses vídeos que eu quero fazer mais alguns sobre esse tema polêmico, mas muito interessante. E antes de você pensar bobagem, é café com leite, tá? Essa hora. Um abraço, tudo de bom.